E para comentar todos esses assuntos, está com a gente aqui no estúdio Sérgio Nobre, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras que assistem aqui o seu jornal. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Nós primeiro vamos saber o que aconteceu hoje lá na Fiesp, Sérgio. Os metalúrgicos do estado de São Paulo, filiados à Federação dos Sindicatos dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores, a FENCUT, entregaram para as empresas a pauta de reivindicações da campanha salarial deste ano. A categoria se reuniu em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, na capital. A repórter Michele Gomes acompanhou o ato. Central Única dos Trabalhadores! Central Única dos Trabalhadores! O ato reuniu dirigentes de 14 sindicatos filiados à Federação dos Metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo. Nossa categoria é uma categoria vanguarda nas condições de trabalho, vanguarda na luta por melhorias no salário, é um reconhecimento nacional de tudo aquilo que a gente produziu ao longo dos anos. Hoje nós estamos aqui, trabalhadores e dirigentes sindicais que representam todos os sindicatos filiados à CUT do ramo metalúrgico, portanto, fazem parte da federação e que representam 250 mil trabalhadores no estado de São Paulo. Então, uma força expressiva e que demonstra todo ano, quando nós temos esse ato aqui, a unidade da classe trabalhadora e principalmente dos metalúrgicos da CUT. Após a manifestação, uma comissão dos metalúrgicos foi recebida pelos representantes dos sindicatos patronais para a entrega da pauta de reivindicações. Alguns representantes já alertaram que o aumento das importações e a taxa cambial desfavorável podem prejudicar a questão dos aumentos reais de salário. A importação de produtos da China, principalmente, bisnaguinhas de alumínio vindo da China, chegando aqui a preço que não dá o preço do alumínio. Então, o setor está sentindo, esse primeiro semestre foi muito difícil. O setor de máquinas e equipamentos se enfrenta a uma situação um pouco diferente da média de outros setores. É um setor mais atingido pela valorização cambial, por exemplo, né? Então as empresas estão com as margens muito comprometidas, quer dizer, muito deprimidas de margem de contribuição, e por causa disso nós entendemos que as empresas terão dificuldade em absorver, digamos, reajustes mais, consistentes ou maiores do que do ano passado. Então é uma expectativa, de certa forma, preocupante, mas também temos certeza de que haverá compreensão das partes nessa negociação. Este ano, as negociações do setor automotivo serão feitas diretamente com as montadoras. Um grupo de montadoras decidiu não fazer mais a negociação dentro do Simpavia. Então aquele ato que nós tínhamos ano passado e os anos anteriores de entregar a pauta no sindicato patronal não vai acontecer. É um grupo de 5 montadoras localizadas no ABC que vão estar se organizando e fazendo negociação no ABC. As principais reivindicações dos metalúrgicos são reposição integral da inflação e aumento real de salário, ampliação da licença maternidade para 180 dias, organização no local de trabalho por meio dos comitês sindicais por empresa e redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução no salário. A expectativa, na verdade, é que a federação inicie logo esse processo de negociação e para que, em breve, nós já estejamos chamando nossos trabalhadores em assembleia para estar apreciando propostas, né? Essa é a ideia. E está conosco aqui no estúdio o presidente Sérgio Nobre, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sérgio, antes de você comentar tudo que a gente já viu, eu gostaria que você observasse mais uma matéria para depois a gente fazer um apanhado do que aconteceu na Fiesp. Okay. O colaborador Francisco Alves, o Chiquinho, acompanhou a viagem de alguns desses metalúrgicos da regional do sindicato em Diadema até a Fiesp. Depois mandou o vídeo aqui para o seu jornal. Nós vamos ver. Ele ouviu o que querem os trabalhadores. Estou aqui com o Miro, que é metalúrgico, e gostaria de saber do Miro o que os metalúrgicos esperam dessa campanha salarial. Esperamos uma boa negociação, um bom resultado.
Esperamos melhor do que o ano passado. Nós, metalúrgicos, nós esperamos que eles façam uma boa negociação. E também que eles, os 180 dias, né, nós temos muitas mulheres que trabalham nas fábricas, que estão nos cobrando, né, uma cobrança muito grande, 180 dias de licença de maternidade. Sérgio, no que essa pauta de reivindicações dos metalúrgicos ligados à CUT avança na luta dos trabalhadores? Eu acho que avança na luta não só dos trabalhadores, mas do país como um todo. Primeiro, que os metalúrgicos dessa região, aqui em especial do estado de São Paulo, filiado à CUT, é uma categoria referência. Então, o Brasil inteiro fica esperando os metalúrgicos fazer o acordo por conta da força da categoria e pela possibilidade que tem de conquistar aumento expressivo. Tem categorias que têm database em junho, em maio, a nossa database é setembro. Então, fica aguardando, às vezes, a nossa database para se referenciar nela. Então, é uma responsabilidade grande. Segundo, que conquistar o aumento real de salário, ele é importante, ele não é inflacionário e nem prejudica a economia, muito ao contrário. Quando você aumenta a renda do trabalhador, ele com uma renda maior, ele compra mais produtos. Consome mais. Isso, aí a indústria vai produzir mais e vai gerar mais empregos. Então, é assim que nos últimos 8 anos o país tem crescido. Portanto, a defesa do poder de compra e a ampliação do poder de compra dos trabalhadores é fundamental para o crescimento da economia do país. E desses itens que a gente salientou, mencionou, quais deles ou qual deles você acha que pode ser um pouquinho mais difícil na negociação? Negociação nunca é fácil, né? Então, eu estava vendo ali na reportagem alguns empresários dizendo, bom, agora tem um problema das importações, né? O governo tem dito uma preocupação com a inflação. Então, sempre foi assim, campanha nunca foi fácil. Em 2009 era a crise financeira internacional, depois em 2010 o argumento era de que estava recuperando a crise de 2010, então agora é as importações e inflação, né? Então sempre vai ser negociação difícil, todos os itens vai ser difícil, mas eu acho que um crucial, na verdade 2, né? Um é a licença maternidade de 180 dias. Isso é um benefício muito importante para as mães. A gente sabe o quanto é importante a amamentação para a criança nos 6 primeiros meses de vida, né? A categoria metalúrgica não é majoritária de mulheres, tem 14% só de mulheres, então não há por que não conquistar os 180 dias de licença maternidade, que é muito importante também. O outro é o direito à organização local de trabalho, né? Então, se você tem negociação, você constrói um acordo, uma convenção coletiva, que na verdade é um conjunto de direito, alguém tem que fiscalizar isso, né? Então, o sindicato tem que estar presente no local de trabalho para poder fiscalizar aquilo que se negociou. Porque é triste a gente ver, né, os trabalhadores hoje no Brasil, Ribeiro, eles entram na Justiça do Trabalho para reclamar direitos que já estão na CLT há 30 anos, né? Ele vai porque não depositou fundo de garantia, porque não registrou carteira, né? Se tivesse uma representação do sindicato em cada local de trabalho, essas coisas não aconteceriam porque o sindicato não deixaria acontecer. Por sinal, o sindicato que você preside não é brincadeira não, hein? Tem atividade a todo instante. A gente vai acompanhar mais uma do dia de hoje. O Diese e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC divulgaram um estudo inédito que mostra o perfil do trabalhador da categoria. O estudo revela a divisão por gênero, a idade, a escolaridade, o salário e a rotatividade, entre outros itens. A remuneração média do trabalhador metalúrgico do ABC é a maior de todo o Brasil. Metalúrgicos do ABC ganham em média R$ 3.400, enquanto no estado de São Paulo a média é de R$ 2.200. E o levantamento revela informações desde o início da década de 90. Vamos saber agora o que era e como está a escolaridade na categoria. Em 1994, 6% dos metalúrgicos do ABC tinham nível superior completo. Em 2010, este número foi para quase 13%. Trabalhadores da categoria com ensino médio completo foi de 12% para quase 55%. A categoria mudou, né? Então, trabalhadores que estavam há 20 anos atrás, alguns ainda continuam, até pelo efeito, né, da economia ainda está em ascendência, mas jovens vieram com um perfil totalmente diferenciado. E um perfil diferenciado daquilo que foi cobrado do mercado de trabalho durante todos esses anos, né? De um trabalhador mais escolarizado, com mais qualificação. Eu queria, Sérgio, que você, por gentileza, nos dissesse o seguinte. A gente viu que a qualificação é muito melhor e pode melhorar ainda mais com a escola de formação. O que se planeja como conteúdo desta escola?
Então, Ribeiro, uma coisa importante que o estudo mostrou foi de que em 94, a nossa categoria, metade dela não tinha sequer o ensino fundamental completo. Então, agora, hoje dobrou isso, na verdade, se alterou radicalmente isso. Então, hoje, mais da metade da nossa categoria já tem o segundo grau completo, 13% dela já tem o ensino superior completo e crescendo isso, né? Agora, o aumento da escolaridade é muito positivo. Agora precisa vir acompanhado da melhora da qualificação profissional. A gente sabe que qualificação profissional é caro, porque para fazer elevação de escolaridade você precisa de um professor, né, uma lousa e cadeira, né? Para fazer formação técnica você precisa ter laboratório, máquinas que são muito caras. A nossa região tem universidades importantes de engenharia, né? Só que são privadas e muito caras. É R$ 1.200 por mês uma escola de engenharia, uma faculdade de engenharia aqui. Portanto, é proibitivo para os trabalhadores ter. Por isso que o sindicato está reivindicando a vinda de uma escola técnica federal para o ABC, para garantir ensino profissional de qualidade e gratuito aos trabalhadores aqui. E não só isso, o sindicato tem um projeto de também ajudar, de construir um centro de formação profissional que vai formar trabalhadores nessa área, né, em novas tecnologias, né, e aí com custo bastante acessível. A gente vê com tristeza que o Sistema S, o Senai, que foi construído para fazer isso de maneira gratuita, gradativamente começa a cobrar os cursos que faz, né? Então, essa é uma outra denúncia que nós estamos fazendo aqui, que nós achamos equivocado nesse momento, né? Se o Senai cobrasse do presidente Lula lá atrás o curso de torneiro mecânico, com certeza a dona Lindu não teria como pagar e ele não seria torneiro mecânico, não seria presidente da República. Pois é, então é isso que a gente chama a atenção dos responsáveis, né, pelo Sistema S, que isso não se pode fazer no Brasil. Ele foi criado para levar a formação profissional de maneira gratuita aos trabalhadores. Está denunciado. E a jornada de trabalho é parte da luta deste ano, como já vimos hoje. Vamos ver o que revela o perfil do trabalhador metalúrgico no ABC sobre o assunto. Em relação à carga semanal de trabalho, 58% dos metalúrgicos do ABC trabalham 44 horas semanais. 35% têm carga horária de 40 horas. 6% trabalham de 41 a 43 horas. 1% fazem menos de 31 horas de trabalho semanal. Sérgio, é um assunto que tem causado muita polêmica, muita discussão. Qual a expectativa em relação ao projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho e que está sendo tramitado, inclusive, agora no Congresso? Eu acho que o debate da redução da jornada, né, tem resistência por parte do empresariado, resistência de setores do governo, porque acha que vai tirar a competitividade da indústria, né? Então, a nossa categoria é um exemplo disso. Nas montadoras aqui da região, já tem 40 horas semanais há 15 anos já, né? Então, em 15 anos não perdeu competitividade, continua sendo indústria moderna, competitiva, tem produtividade, então é a prova de que não, né? Agora, no Brasil, acho que a gente precisa se preparar para isso. Eu acho que nós temos que chegar nas 40 horas de maneira gradual. Hoje é 44 horas, acho que tem que ir reduzindo 1 hora por ano e você atingir as 40 horas, até porque hoje o trabalhador ele não precisa só trabalhar, ele tem que se formar também. Qualificação profissional ela é importante, o estudo é importante, e se ele não tiver um tempo para isso, ele não vai fazer. É preciso que a jornada caia para que ele possa estudar um pouco mais. Com certeza. Em 2011, uma conquista marcante dos metalúrgicos, porque faz aniversário de 30 anos, a primeira comissão de fábrica do país instalada na Ford, completa 3 décadas com muitas lembranças e saudade. Os trabalhadores que fizeram parte da comissão se reuniram para comemorar a marca histórica e, é claro, o seu jornal foi conferir cada história do movimento que deu ainda mais voz ao trabalhador em plena ditadura militar. Os anos 80 começaram agitados no ABC. O país ainda vivia ditadura militar. Os metalúrgicos, organizados, enfrentavam a repressão que imperava também dentro das fábricas. Realizaram greves históricas, fizeram manifestações proibidas desafiando a polícia. Até que a categoria concluiu que não bastava o sindicato atuar na porta das empresas. Era preciso estar presente no chão de fábrica. E foi em 1981 que começou a virar realidade a proposta de representação interna nas fábricas. Depois de uma greve de protesto contra demissões, foi instalada na Ford a primeira comissão de fábrica negociada do país. E hoje, 30 anos depois, os trabalhadores que fizeram parte daquela primeira comissão da Ford estão reunidos nesse almoço para comemorar aquela conquista histórica. Foi graças ao pioneirismo destes metalúrgicos que foram criadas comissões de fábrica nas outras montadoras da região. Muitos abraços, muitas fotografias,
muita alegria, muitas lembranças. Emociona até hoje lembrar. Muito orgulhoso. Em 1981, Zé Preto trabalhava na funilaria. Ele conta que estar entre os 13 componentes daquela primeira comissão era um risco para o trabalhador. O chefe não nos aceitava, não queria conversar com a gente, não tinha tempo livre nenhum para a gente foi conquistando. Eles não sabiam lidar com esse novo elemento, né, de trabalho, dentro do próprio trabalho dele. Então ele pensava que a comissão de fábrica ia tirar o lugar deles, ia mandar mais do que eles. A primeira comissão da Ford era provisória. Só depois os componentes passaram a ser eleitos pelos trabalhadores. É que, por ser uma novidade, ainda não existiam normas para o funcionamento de uma comissão de fábrica. A tarefa de elaborar o estatuto foi do Dr. Maurício Soares, o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos na época. Naquela época era muito ruim, né? Muito ditatorial. Uma coisa que o peão não tinha direito a nada, o que ele falava não tinha valor. Quando a comissão chegou nesse ponto com a Ford, aí complicou. Ao longo desses 30 anos, a representação dos trabalhadores na Ford evoluiu. O caminho corajosamente aberto pelos antigos metalúrgicos levou a uma estrutura chamada SUR, Sistema Único de Representação, que reúne a comissão de fábrica e os representantes da CIPA, todos eleitos pelos trabalhadores. Juntando os dois, a CIPA e a comissão, a gente construiu o SUR, que tanto pode discutir relação de trabalho e de segurança, como também a questão política interna dentro da empresa. Sérgio, depois de 30 anos, o quanto que evoluímos nas comissões de empresa de fábrica? É verdade, né? Primeiro, parabenizar os trabalhadores da Ford por esse marco importante e até comovente para a gente ver pessoas, né, que participaram desse processo de conquista, porque foram heróis mesmo, né? Uma época muito difícil, de muita repressão, truculência, não havia diálogo nenhum. Você está emocionado mesmo. E eles, é verdade, porque isso é uma coisa que me toca muito, né? E foi uma das marcas que eu quero deixar na minha gestão. Nós estamos fazendo um projeto de lei para que esse direito que os trabalhadores da Ford conquistaram há 30 anos atrás seja um direito de todos os trabalhadores brasileiros, né? Nós estamos fazendo um projeto de lei que nós vamos apresentar esse ano para estimular a criação de representações no local de trabalho. Então eu digo que essa conquista da Ford de 30 anos não é só da Ford, muito menos dos metalúrgicos da ABC, é do país. Eles conquistaram lá 30 anos atrás, depois foi se espalhando para outras montadoras, chegou nas empresas de autopeça da categoria. Hoje são mais de 90 empresas, né, que têm esse modelo de organização, representando mais de 80% dos trabalhadores da nossa categoria, graças a Deus. Mas saiu daqui, foi para o interior, foi para Taubaté, que tem o mesmo modelo, né, foi para Sorocaba, que tem o mesmo modelo, a gente tem no Paraná, em Minas Gerais, né? Então um exemplo bom que foi crescendo no Brasil, mas que precisa avançar mais, né? Daí a necessidade do nosso projeto de lei que nós vamos apresentar. Você tem uma boa gestão, são mais 3 anos de muita luta e com certeza de muitas conquistas também. Muito obrigado pela sua gentileza de ter a presença aqui no seu jornal e as portas estão abertas sempre. Ribeiro, eu que agradeço, né, cumprimentar você e todo o público aqui do seu jornal e volto sempre que for convidado. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, Sérgio.